é muito visto a questão do... por ter um pai deficiente físico, reconhecer nele uma fragilidade. E aí, a questão da força do masculino, que a gente viu na questão do que leva para a vida, aquele que pode dar segurança, fica um pouco turva, a visão, esse olhar fica turvo. Mas aí, quando você diz que a gente não toma o pai, a gente fica na insegurança total, ali nas asas. Eu não me vejo nesse lugar, por exemplo, mas tem a insegurança. Então, o fato do nosso pai ter um problema, uma deficiência física, por ele não conseguir ter ido até para a própria vida dele, não quer dizer, por questões físicas, não quer dizer que ele não tem uma força. O seu pai, enquanto toda a dificuldade dele, o fato dele ser cadeirante, dele ter uma doença degenerativa, não é isso? O fato de tudo isso, seu pai teve um emprego, construiu uma família, criou 2 filhos e está vivo até hoje. A força dele hoje é se manter vivo apesar de uma doença degenerativa. Então, tomar o pai não é tomar porque meu pai conseguiu, é tomar o pai com todas as impossibilidades dele. É perceber a grandeza que ele tem. Ele é grandioso. Agora, se eu não consigo tomar, eu vejo a fragilidade do meu pai, que ela está falando de uma fragilidade concreta, né? E que fica difícil mesmo da gente entender isso de uma forma psiquicamente, né? Poxa, meu pai tem uma força, mas ao mesmo tempo eu não me senti segura por ele por muito tempo, porque ele não podia fazer isso por mim, não podia ir, levar. Então, se eu fico confusa com nesse lugar, eu acabo atraindo masculinos que me cuidem como tal eu gostaria de ser cuidada como meu pai, pelo meu pai. E aí é um outro ponto importante que se faz necessário olhar. Que aí está no imaginário. Qual é o seu imaginário? Eu gostaria que o meu pai me levasse à escola. Eu gostaria que meu pai tivesse podido me levar às festas com as minhas amigas quando eu fiquei adolescente, né? Então, eu olho o pai das outras e gostaria de ter tido aquele pai. Então, está no imaginário. Então, nesse imaginário do que eu gostaria, eu enfraqueço a imagem do meu pai. Então, eu atraio um masculino ou busco um masculino, busco um masculino, uma relação com um homem que me trate como eu gostaria de ser tratada pelo meu pai. E exatamente esse olhar para o meu pai é não tomar. Não necessariamente, pode ser um desequilíbrio do tomar. Às vezes você toma o suco de laranja pela metade, porque quando entra a sua carência, você não vê a grandeza do seu pai, você só vê o que faltou dele. Se a gente olhar para o biológico, meu pai é e minha mãe é, ponto. Minha mãe me colocou no mundo, Meu pai me colocou no mundo, não tenho que tirar, nem o que pôr. Esse é um ponto final. Tem mãe tem pais que quando a criança nasce, coloca para adoção, né? Enfim, tem várias coisas que isso acontece ao nascimento, né? Ou a avó cria, né? Ou dá para tia criar, né? Ou a mãe precisa trabalhar. Eu constelei uma moça que a mãe, que ela agora está numa condição de vida boa, mas ela foi trabalhar de babá fora do país. Então ela deixou a filha dela com a irmã no Brasil para ser cuidada, criada, porque ela não tinha recursos e ela foi trabalhar de babá nos Estados Unidos. E ela dizia assim, disse para mim é muito difícil, porque eu tive que abrir mão da minha filha para cuidar do filho do outro. Mas se eu não fizesse isso, ela não teria o que comer. Então, assim, são várias situações que podem acontecer
que essa pessoa não conhecia a filha dela, pode estar olhando, nossa, se não fosse a minha mãe não teria tido uma boa educação, ou não teria tido o que comer, como a mãe diz, porque são de família muito humilde, ou pode falar, minha mãe me abandonou. Então, se a gente vai para o julgamento das histórias, a gente sempre toma o pai e a mãe em golinhos. Se a gente vai anterior a isso, é pai e mãe, ponto final. E respira isso e toma todo dia.